aprendi a te adorar pelo que és. Dele venci o amei, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vence o amei, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8 diz: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Nesse momento você vai ter a oportunidade de entregar seu dízimo, sua oferta, através da nossa conta. Você pode fazer o depósito. A nossa igreja passa por um momento de transição, por uma ocasião que está acontecendo por conta de pandemia, mas a igreja está aqui. Nós precisamos ainda dos recursos para manter a nossa igreja, para manter também os cultos online. Então nesse momento você vai ter essa oportunidade. Faça isso com alegria no seu coração e que Deus abençoe a sua vida.
mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Diga o nome dele. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis brilhou. A Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Diga esse nome lindo. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Essa noite, usando ao nosso Deus, adorando a Ele, mesmo em confinamento, mesmo nesse tempo de pandemia, onde nós continuamos, confinados em nossa casa, com a nossa família, nós estamos aqui para podermos continuar adorando, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Agora, nós vamos pensar e refletir um pouco na palavra de Deus, dando continuidade à nossa série de mensagens Deus fala à família, e hoje eu quero poder pensar em alguns textos da palavra de Deus, aonde o Senhor irá falar aos pais. Deus fala à família. Pensamos semana passada que Deus fala ao casal, esposo e esposa, e hoje nós vamos pensar, Deus fala à família, Deus fala aos pais. Por isso, você que é pai, você que tem filhos, essa é uma mensagem direcionada a você, ao seu coração. O Senhor tem muito a nos ensinar. E nesses dias, nós vivemos dias desafiadores. Como ser um pai cristão? Como conseguir educar os filhos de acordo com a palavra de Deus? A palavra do Senhor nos orienta e nos ensina isso. Por isso, eu quero poder pensar um pouco alguns pontos que nós iremos abordar nesse tempo, refletindo sobre essa questão. E aí a gente olha para a palavra de Deus e o Senhor, Ele diz para nós que um pai que ama a sua família é um pai que protege a sua família. E aí eu destaco o texto que se encontra em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9. Farei a leitura, mas eu quero destacar apenas o último verso, o verso 18. Mas se você ler todo o texto a partir do verso 9, você vai entender que um pai é um pai que protege a sua família. E nós encontramos nessa passagem bíblica a descrição da figura de um homem que protegeu, cuidou do seu lar e dos seus familiares. E diz assim a palavra de Deus: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você estará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Esse aqui era Noé. Noé, quando Deus fez a aliança com ele, de que não iria destruir ele e a sua família, ele pediu para que Noé construísse uma arca para proteger a
a sua mulher, seus filhos e as esposas de seus filhos. Olha que coisa maravilhosa! Nesse tempo que nós estamos vivendo de confinamento, de pandemia, o coronavírus nos assustando e trazendo medo aos nossos corações, é um tempo oportuno para você, pai, proteger a sua família. Proteger a sua família dentro de casa, dando a eles segurança, dando a eles a direção de que nós devemos sim ficar em confinamento, ficar em casa, como os nossos governantes, como a nossa liderança, tanto nacional como estadual e também municipal, tem nos orientado, não é? Ele foi temente a Deus, ele obedeceu à voz do Senhor, construindo a arca e levando para dentro dela os seus familiares. É um tempo de você, pai, também proteger e cuidar da sua família. A reflexão é: será que você está fazendo isso e está sendo bem-sucedido ao fazer? Uma segunda coisa que Deus fala à família, fala aos pais, é que um pai, ele deve ser um pai de filhos cristãos. É um desafio hoje, um pai que é cristão também ter os seus filhos cristãos. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 7, nós encontramos ali um personagem bíblico que se chamava Abrão, mas porque da aliança que Deus fez com ele, ele passou a se chamar Abraão, porque ele foi pai de uma grande nação. Nação esta que servia a Deus, nação esta que tinha Deus como Senhor. E a palavra de Deus diz assim: agora, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E o texto continua: Abrão prostrou-se com o rosto em terra e lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações de você, e entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus antecedentes, dos seus descendentes. Olha só que maravilha o que Deus fala com Abrão e o chama de Abraão, porque o torna pai de uma grande nação. A questão aqui é: será que os seus filhos, você pai que assiste essa mensagem nessa noite, será que os seus filhos de fato estão servindo o mesmo Deus o qual você serve? Será que os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus são os mesmos princípios que os filhos estão aprendendo? É importante nós pensarmos nisso, porque quando Deus faz uma aliança com Abraão, Ele faz com Abraão e também abençoa os descendentes de Abraão, ou seja, os filhos de Abraão. Se você serve a Deus, se você é um pai cristão, você deve buscar fazer com que também os seus filhos sejam cristãos. A Bíblia diz que nós devemos instruir, ensinar o menino no caminho que deve andar, para que quando cresça ele não venha se desviar dele. Mas uma terceira coisa que eu quero poder compartilhar com você nesse momento precioso em nossas vidas, quando aqui estamos, apesar de estarmos cada um em sua casa, estamos juntos em espírito, em oração, em um só foco, em um só propósito. É que um pai, ele é um pai que é guia espiritual da sua família. E o texto que eu trago, compartilho, é o texto que está em Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Apenas o verso 14 e 15, a Bíblia diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade.
Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí, o verso em destaque. Josué então disse: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que palavra, olha que direção, olha que ação Josué levou para com o povo de Israel. Ele deu uma direção, ele disse: olha, escolham hoje a quem vocês irão servir, se é os deuses dos seus antepassados, se são os deuses dos amorreus. E aí no fim ele diz: mas eu e a minha casa seguiremos nessa direção, nós iremos servir a Deus, o Senhor. Que você, pai, também dê essa direção à sua família, a seus filhos, a sua esposa, a sua casa, que você busque sempre servir a Deus. Assim como Josué fez, não só com a comunidade, mas em sua casa. Ele levou, ele deu a direção, porque um pai, ele é o guia espiritual da sua família. Se as coisas não vão bem espiritualmente dentro do seu lar, ore mais pela sua esposa, pelos seus filhos, interceda, clame mais ao Senhor, para que o Senhor venha colocar em seu coração, pai, a direção dos céus, a direção do reino de Deus, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, ela está repleta de personagens bíblicos, de homens, pais de família, e nós temos que aprender com eles. E a Bíblia diz para nós sobre um homem que foi um homem exemplar, um homem que dentre os seus não havia igual. Estou falando do personagem do Antigo Testamento conhecido pelo nome Jó. E a Bíblia diz assim: na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E aí o verso 5 descreve para nós: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, diz a palavra de Deus. Olha que maravilha! Essa era a prática constante de Jó. Prática esta: orar, interceder, suplicar, colocar a vida dos seus filhos no altar de Deus, porque Jó era o sacerdote da sua família. Você, pai, exerça também esse papel de ser você um sacerdote do seu lar, que intercede, que ora, que suplica a Deus pela vida dos seus. Se você que é pai não ora, quem irá orar pelos seus filhos? A oração de um pai é uma oração com amor, é uma oração com mais intensidade, com mais profundidade, porque está fazendo a oração pelos seus filhos, a quem tanto os ama. Por isso, pai, ore mais pelos seus filhos, clame mais a Deus. Tome esse exemplo de Jó para a sua vida. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem suplicado a Deus? Esse tempo que estamos vivendo é um tempo oportuno para os pais dedicarem parte do seu dia em casa na oração,
na consagração, na santificação com Deus para com os filhos. Um pai, segundo o coração de Deus, é um pai que exerce a vida sacerdotal para com o seu lar. Em último lugar, eu quero deixar também essa dica, essa orientação para o coração dos pais que estão aqui assistindo esse vídeo, assistindo o nosso culto por meio do YouTube e demais mídias sociais, que um pai, além de ser um pai que exerce a vida sacerdotal para com os seus, além de ser um pai que protege, que cuida da família, também deve ser um pai amoroso. E nada melhor para poder destacar em toda a Bíblia a história que está escrita em Lucas capítulo 15. Eu destaco a partir do verso 11 até o 21, que é a história de um filho que pede parte daquilo que é por direito dele e vai embora, gasta tudo, depois retorna para casa com o coração arrependido, e o pai exerce sobre o filho tamanho amor, tamanho carinho. Nós vamos ler, diz assim a palavra de Deus, vou fazer a leitura do verso 21 em diante. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Que coisa maravilhosa! Nós vemos tamanho amor de um pai para com o filho. Por mais que o filho seja pecador, seja errante, seja um filho, digamos assim, ingrato, o pai sempre terá uma posição, uma ação de demonstrar amor para com o seu filho. O que seu filho ou o que os seus filhos estão fazendo ou fizeram nesses últimos dias que muito te aborreceu, que muito, pai, te entristeceu? Não deixe com que essa mágoa, essa tristeza permaneça em seu coração. Pelo contrário, permita com que o amor que você tem para com os seus filhos ou para com o seu filho seja maior, seja mais profundo, seja mais abundante no seu coração, de tal maneira que você não fique remoendo ou pensando aquilo que ele fez, mas pense no que você pode fazer para demonstrar a ele o quanto você o ama. O pai do filho pródigo, ele não ficou julgando, remoendo, ele não ficou querendo acertar as contas com o filho, não. Ele simplesmente demonstrou grande e imenso amor, festejando, se alegrando, porque antes o filho estava morto e agora tornou a vida. Antes estava perdido e foi achado. Que nessa noite você seja abençoado grande e poderosamente pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo entre em seu coração, em sua mente e lhe dê clareza, ilumine a sua vida para que você possa ser um pai segundo o coração de Deus. E eu finalizo a mensagem com 4 perguntas. A você, pai, e também a toda a família. Quais as principais qualidades de um pai cristão? Outra pergunta. Em que posso melhorar como pai? Família, temos respeitado o nosso pai como nós deveríamos? Em último lugar, pergunto, em que podemos ajudar o nosso pai a ser um pai melhor? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.